A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda, poderosa e maravilhosa. Ontem, em Êxodo, capítulo 19, iniciamos do 1 ao 12, onde o tema foi: se santifique, Deus quer falar com você. Hoje vamos continuar nesse mesmo capítulo 19, do 13 ao 25. Do 13 ao 25, hoje terminamos, onde o tema é: fique atento à voz do Senhor. Lembra que ontem ele começou a falar com Moisés para o povo se santificar, porque ele ia aparecer lá no monte. Então hoje ele diz: fique atento à voz do Senhor, porque agora, nesse capítulo, vamos continuar. Ontem o povo tinha que se santificar, como a gente vai ler aqui no verso 13. Mas o Senhor apareceu. Quando a gente se santifica, quando a gente crê, quando a gente tem fé, quando a gente espera, o Senhor faz. Tem que adorar, tem que louvar, tem que exaltar, tem que engrandecer, tem que se santificar e ficar atento à voz do Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos ouvir a voz do Senhor? Êxodo 19, a partir do 13 até o 25. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou flechado. Quer que seja animal, quer que seja homem, não haverá sonado. Sonado é a buzina longamente, então subirão ao monte. Moisés ali estava dando toda a instrução que o Senhor mandou, né? Que não poderia tocar, tinha que ficar com uma certa distância. E tudo ia ser feito de acordo com as ordens que o Senhor deu a Moisés. Então, para a gente ficar atento para ouvir a voz do Senhor, nós temos que ler a palavra, para entender sua santidade, seu querer, sua bondade, seu amor e seu cuidado conosco. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo e lavaram as suas vestes. Nós somos o quê? Templo e morada do Espírito Santo. A gente lava nossas vestes de dentro para fora, se purificando, melhorando cada dia mais para o Senhor. Disse ao povo: estais pronto ao terceiro dia, e não vos cheguei a mulher. Quer dizer, os homens não poderiam ter relações com as mulheres, porque é templo e morada do Espírito Santo, e eles iam ter uma experiência única com Deus. Então tinha que se santificar. Todos, né? Aconteceu que ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos sobre o monte e uma espécie de nuvem. Então se ouviu um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Olha que viram trovões e relâmpagos, e aquele som forte, a presença do Senhor, a grandeza do Senhor. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A Bíblia diz que até o fio do nosso cabelo está contado. Eu não conto nem o do meu braço, e ele conta o do mundo, do universo. Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Quer dizer, não poderia passar dali. O pé do monte, para mim e para você, está de joelho, adorando e glorificando o nome do Senhor. Seja na igreja, seja no seu quarto, onde você estiver. Ah, mas eu estou trabalhando. Sim, não vai estar de joelho, mas sempre ligado nos céus. Tendo compromisso com o seu trabalho, com certeza, com suas responsabilidades, mas dando testemunho. Ouvir a voz do Senhor é fazer a vontade, é saber entrar e sair em qualquer lugar, para que escute a voz dele, para que escute esses relâmpagos, esses trovões, que é o agir dele e o poder dele. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera nele com fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. A Bíblia diz que o Senhor é fogo consumidor. O povo tremia. Pensa aquele fogo, aquela luz, né, fora do comum, aquela coisa forte, linda, gloriosa. É o Senhor. E ele vem muitas vezes como um fogo comigo, na minha vida e na sua. E sem situações difíceis para depois transformar a maldição em bênção. E sem dificuldades que ele quer manifestar o seu fogo de poder, sua grandeza, seu resplandecer. O segredo é estar na porta da adoração. Para ouvir a voz de Deus é obedecer, que é melhor do que sacrificar.
O sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Olha que coisa gloriosa. Por que não também dizer assustador? Pensa a voz de Deus, aquele sonido enorme, né? Deus lhe respondia em voz alta. A Bíblia diz que a voz de Deus é semelhante a barulhos de águas e trovões. Olha que coisa gloriosa. Descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, adverte ao povo que não transpasse o termo para que vê o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Quer dizer, advertir, olha, fica no pé do monte onde o Senhor mandou, não passa daí, porque o Senhor é santo. Veja que o próprio Deus mandou Moisés descer e advertir o povo. Isso diz que a gente tem que obedecer. Isso me diz que a gente tem que ficar aos seus pés com adoração, mas com prudência, com obediência, com temor e tremor. Também os sacerdotes que se achegam ao Senhor devem se santificar, para que o Senhor não se lance contra eles. O sacerdote tinha que santificar-se. O sacerdote tinha que estar atento à voz do Senhor. Mas o sacerdote e o povo também. Claro que o sacerdote, a responsabilidade era bem maior. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tem advertido, dizendo: marca limite ao redor do monte e santificai. Moisés estava dizendo ao Senhor o que o Senhor tinha dito, né? Que eles tinham que marcar aquele território e dali não passar. Disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Porém, o sacerdote e o povo não transpassem o limite para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Veja que honra. O sacerdote e o povo só tinham que ficar naquele limite. Mas Moisés e Arão iam subir para falar com o Senhor. Isso é pessoas que o Senhor deposita confiança. Moisés obedecia. Moisés fazia a vontade do Senhor. Que eu e você lute para obedecer, para o Senhor falar conosco, para a gente ficar atento à voz dessa voz tão grande, tão gloriosa, que é fogo. Para terminar o 25. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Moisés orientou que ele não podia passar daquelas marcas do pé do monte. Moisés orientou que eles obedecessem e ficasse ali atento àquele fogo consumidor. Ficasse atento àquela grandeza, àquele poder. Porque era mais uma experiência que o povo estava tendo. Porque o povo já tinha tido a experiência de passar no Mar Vermelho. Agora estava ouvindo aquela luz resplandecente, aquele barulho de trovões e de relâmpagos. Eu e você quer ter experiência com o Senhor. Eu e você quer ouvir mais a voz de Deus. Eu e você quer amanhã dar testemunho da grandeza, como você sonha ser batizado com o Espírito Santo, ter dons espirituais. É necessário obedecer. É necessário ler a palavra. É necessário ficar vigilante. É necessário fugir da aparência do mal. O mal é pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Eu aprendi com a pastora Mauricé e nunca mais esqueci disso. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Então que eu e você fuja da aparência do mal. Que eu e você busque mais e mais ao Senhor. Que eu e você fique nos limites, como o Senhor mandou Moisés avisar aquele povo no pé do monte, para ouvir, para ver aquele fogo grande e tremendo. Porque quando Deus está fazendo coisas novas na tua vida, quando Deus te realizar sonhos teus, quando Deus abrir porta dentro de porta para você, quando Deus der tua cura física, quando Deus abençoar teu sonho de batismo com o Espírito Santo, você vai ouvir a voz do Senhor e vai ter experiência com Ele. E creio que já está tendo, como aquele povo estava tendo no pé do monte. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.